19 ao 24, Gênesis 37. Podemos ir? A palavra de Deus diz assim, disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. E aí você se atente para esse verso que diz assim, mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, que não lhe façam mal. Amém? Amém. E a palavra termina dizendo assim, Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao Pai. Amém? Feche seus olhos, Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder e pela sua unção nas nossas vidas. Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos visite nessa noite, sonde os nossos corações, Pai, quebrante, Pai, e transforme cada vida aqui estabelecida para louvor da tua glória, Deus. Em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas, Pai, e nós declaramos que o Espírito Santo, Senhor, tem livre arbítrio nesse lugar para fazer o que lhe aprouver, Pai. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e consagramos esse lugar a Ti. É o que eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um poeta cubano, certa vez, deu uma declaração que eu ouvi vezes após vezes durante a minha vida e de repente você também ouviu. Esse poeta disse que o homem, para ser realizado na vida, ele tinha que fazer 3 coisas. Ele tinha que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu, quando era pequeno, lá no Meier, que eu morava, eu me lembro de eu pequenininho, e meu pai me levando uma vez no jardim lá de casa, falando, olha, você vai ter uma realização na sua vida. Você vai plantar uma árvore. Depois de anos é que eu fui entender por que ele estava me levando para plantar aquela árvore. E aí eu entendi que, ao plantar uma árvore, se eu não me engano, eu plantei uma árvore chamada Bougainville. Eu plantei lá em casa, já tinha se bobear, o pé deve estar lá e eu não sei mais. Mas eu lembro do meu pai me levando, ele colocando uma semente na minha mão, e aí ele cavou o buraco, eu joguei a semente dentro do buraco. Naquele momento ali que eu estava, eu aprendi duas lições. Aprendi acerca desse poeta cubano, que havia feito essa declaração, que eu não sei se você conhece, já conhecia a respeito dessas 3 coisas. Glória a Deus por conta disso. Foi um cubano que falou isso. E eu aprendi outra coisa, que existe um processo natural para você ver uma árvore depois de alguns anos, bonita daquele jeito, com as suas folhas lá, reluzentes, ventando de um lado para o outro. E é engraçado que eu me lembro até hoje que em frente ao meu quarto, nessa casa, eu abri a janela de manhã e tinha uma árvore que era lilás, tinha uma árvore que era amarela, e eu aprendi algo naquela situação, que tudo começa com uma semente, tudo começa com algo que você fica nas suas mãos. Contudo, depois de uma certa idade mais avançada, eu aprendi que a primeira coisa não é você pegar a semente. A primeira coisa que você faz quando você vai plantar uma árvore é abrir um buraco. A primeira coisa que você faz, ao ter contato com a terra, é abrir aquele buraco e jogar a semente ali dentro. E depois também eu aprendi que aquele processo, depois de determinado tempo, aquilo dá frutos frondosos, e existe uma ação que eu considero, existem as explicações aí, mas que eu considero uma coisa praticamente sobrenatural, porque você está com uma semente pequenininha na terra e aquele troço cresce e vira uma árvore grandona. E aí eu tive a oportunidade de ver o mamão, por exemplo, que vem cheio de semente. Aí você está com aquele monte de semente na terra, mas não nasce um monte de mamoeiro. Nasce uns, outros não nasce. Por isso que eu considero um processo sobrenatural, porque algumas sementes frutificam e outras ficam para a terra. E aí eu fui vendo, conforme o tempo foi passando, que quando a gente faz um buraco na terra, a gente joga uma semente,
ou a gente joga um defunto naquele buraco. É só para você faz um buraco e só taca essas duas coisas dentro daquela situação. E lendo a palavra de Deus e vendo aqui o que estava acontecendo nesse contexto que nós lemos, eu vi aqui que um homem foi tacado dentro de um buraco. Eu vi que um homem foi jogado dentro de uma cisterna, que nada mais é do que uma maneira bonita de você chamar de um buraco que tem no chão. Então pegam José e tacam José dentro daquele buraco. Pegam José e tacam José naquela situação que tem ali, e olharam para aquele, taca o homem aí dentro. De vez em quando acontece comigo, acontece contigo também, que algumas pessoas pegam-nos, algumas pessoas, e de vez em quando até a vida faz isso conosco, ela vem, nos agarra e nos joga dentro de um buraco. E veja só que coisa curiosa, porque nessa noite, eu que aqui estou olhando para vocês, eu creio que hoje aqui não tem nenhum morto na minha frente. Estão todos vivos, bem vivos, respirando. E eu quero que você que está vivo, dê um glória aí no seu lugar, para que eu veja que você está vivo. Mas de repente você está vivo e dentro de um buraco. Mas, queridos, eu quero que você nessa noite, você que está vivo nesse lugar, comece a erguer as suas mãos aos céus e dar um glória a esse Deus. Porque se você está dentro de um buraco e não está morto, é porque você está vivo. E se você está vivo e te tacaram no buraco, você é uma semente. E eu creio que uma semente, quando cai no buraco, que nem você está no dia de hoje, é porque Deus tem um plano de frutificar nessa vida. Então, queridos, comece a glorificar a esse Deus, porque você é uma semente que está dentro do buraco. E semente, quando cai no buraco, parece que vai morrer, mas ela cresce. E olha para esse irmão que está aí e fala: olha, meu irmão, você vai crescer, tá? Você vai crescer, você vai ficar grande. Então olha para essa semente que está do outro lado e pergunta assim: que árvore você vai ser quando começar a crescer? Porque é certo que essa semente que está aí, ela vai crescer. Essa semente que está aí, ela vai dar frutos e folhas. E essa semente, quando começar a dar folhas, vai falar: olha, mas eu não joguei no buraco e não estava morto. Não está morto não, querido, porque semente quando morre é para virar árvore. Então, queridos, contemple as maravilhas de Deus na sua vida, porque você vai crescer e vai dar fruto. E quando você der fruto, vai ter gente que vai falar: eu quero comer desse fruto aí também. Tem gente que vai olhar para aquela árvore grande, vai se colocar embaixo e falar: eu quero pegar um pouco dessa sombra aí. Porque aquela semente que eu joguei no buraco germinou e ficou grande. Quando jogaram José no buraco, não sabiam que ele era semente, queridos. Assim, quando jogaram você no buraco, não sabia que você era semente também. Então, quando te jogaram no buraco, falaram: morreu. Mas não morreu não, está crescendo. Não padeceu não, está evoluindo. E quando olharem e falarem assim: mas a semente virou árvore, virou e está grande. Mas a semente está dando folha, está dando até sombra. Então para aí para pegar um pouco de sombra. Mas cresceu e está dando fruto, então pega do fruto do Espírito Santo e come um pouco também, porque aquela semente hoje é árvore e está grande. Você hoje pode estar no buraco, mas você vai crescer. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Você vai ficar grande, eu posso ouvir um aleluia por conta disso. De repente você não crê, então se esse irmão não crê, sacode ele aí e fala: meu irmão, você vai crescer, meu irmão. Você vai crescer. Te jogaram no buraco, mas você é semente. E isso é obra, querido, que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. E quando olharem e falam: meu Deus do céu, mas era uma sementinha assim, ó, que eu taquei no buraco para morrer, e agora está grande. E eu vou parar até aqui debaixo para pegar uma sombra. Mas não foi você que tacou no buraco, fui eu, mas eu vou ficar aqui debaixo porque eu quero essa sombra também para mim. E entenda que nessa situação que aconteceu com José, existiu algo especial que eu pedi que você atentasse, que foi um homem chamado Rubem ou Rubem. Você pode aí interpretar da maneira que você quiser o nome dele. Ele estava parado, ele era um dos irmãos de José naquela situação, e ele estava ali. José estava vindo de longe, caminhando, já havia contado os sonhos que ele tinha, e os irmãos estavam olhando para José de maneira jocosa, vendo aquele homem se encaminhando na direção deles.
E eles começaram a tramar, olha, vamos pegar esse tal de José, tá, matar esse homem, depois a gente taca no buraco. Só taca a semente ou morto no buraco, lembra? O plano deles inicial era, vamos matar esse tal de José, ó, jogar ele no buraco aqui. Mas Rubem, que era o mais velho, ele ouve aquela situação e fala, olha, não mata ele não. Não mata ele não, não vamos tirar a vida dele não. Taca ele no buraco aí, só taca ele no buraco, não faz nada não. E o intento do coração de Rubem, vou chamar ele de Rubem, tá? Se vocês me permitem assim, posso chamar ele de Rubem? Pode, obrigado. Está autorizado. Muito obrigado. Delegado tem que dar o aval, senão... Era voltar depois que passasse toda aquela situação, pegar José e levá-lo de volta para o pai. A palavra de Deus garante, fala aqui no decorrer do texto, que toda a situação acontece e quando Rubem volta para aquele lugar, que ele olha para dentro do buraco, José não está mais lá. E que aí, quando ele contempla aquela situação, ele fica muito consternado, ele fica muito desesperado, e ele começa, dentro daquele contexto ali, a imaginar o que fizeram com José, da situação que José passou, e ele começa a ficar aterrorizado e atemorizado com aquela situação. Mas o que ficou dentro do meu coração, o que ficou ali latente aos meus olhos, foi porque que, olhando aquela situação toda, Rubem, ao ver o que o pessoal estava tramando contra a vida de José, não falou assim, não, para com isso, pessoal. Não faça isso com José, não. Pelo amor de Deus, não é sangue do nosso sangue, é nosso irmão, vai tacar ele dentro do buraco, vocês estão malucos? Por que Rubem, dentro daquela situação que ele estava passando, ele tomou a atitude e a postura de falar, olha, só taca ele no buraco, ao invés de falar, não faça nada com ele. Entenda que tem certos momentos que certas situações adentram a nossa vida e vêm sobre a nossa pessoa, que nos pega de maneira tão despreparada, que nos pega de maneira assim que nós não estamos com os nossos olhos voltados para aquela situação, que de vez em quando a situação nos tira do prumo e a decisão que nós tomamos é algo que depois, quando nós revisitamos, nós pensamos assim, caramba, por que eu fiz isso e não fiz aquilo? De repente, isso trazendo um exemplo prático para nós, você que dirige de vez em quando, você toma certas atitudes que decorrem num acidente, que depois, quando você fica pensando na situação que te fez adentrar por uma colisão, você pensa, caramba, por que ao invés de frear e acelerar, eu não acelerei e freiei? Ou então, quando você passa por algum roubo, por algum tipo de furto, você fica pensando depois, caramba, por que eu entrei naquela rua ao invés de entrar naquele outro lugar? E aí, o sentimento que nos invade, o sentimento que vem ao nosso coração, é um sentimento de culpa. Porque a gente olha e fala, meu Deus, por que eu não tomei tal atitude? Rubem, ao ver que aquilo havia acontecido, ele fatalmente pensou, caramba, por que eu deixei que jogasse meus irmãos dentro dessa cisterna, dentro desse buraco, dentro dessa vala? Por que eu só pedi que não matassem o meu irmão? Por que eu não fui além? Entenda que há poucos minutos atrás eu incitava, eu clamava pela sua fé para que você deixasse Deus seguir o rumo das coisas que Ele há de fazer na vida de determinada pessoa. Sim ou não? Sim. Rubem, naquele momento, ao olhar aquela situação, ele deve ter pensado, caramba, que mole que eu dei, rapaz, agora meu irmão, ó, misericórdia, por que eu não fiz isso ao invés daquilo? Mas existe sempre o mais de Deus na nossa vida, e glória a Deus por conta disso. Mais para frente, num outro momento dessa história de José, e você conhece melhor do que eu, esses irmãos, eles adentram a presença de um governador. E esse governador dá uma série de instruções a ele. E ele fala assim, ó, volta lá, traz teu pai, traz teu filho mais novo. E esse governador em questão é José, que não se identifica,
fala para os irmãos voltarem lá, trazer o pai e o irmão mais novo. Nesse episódio, Rúben, mais uma vez, fala para os irmãos dele, ó, tá vendo? Eu não falei para a gente não matar nosso irmão? Agora o sangue dele está nos cobrando aqui. Ou seja, aquilo foi uma situação que aconteceu na vida de Rúben há muitos anos atrás, mas que transcorrido aqueles anos, continuava dentro do peito dele o acusando de algo. E entenda e compreenda o seguinte, olha para cá porque Deus está falando contigo. Quando nós passamos por situações que de vez em quando nós ficamos nos questionando, e você já deve ter passado por isso, num futuro, lá para frente, numa outra situação, aquilo te revisita e você se cobra de novo. Por que eu não dei atenção para minha filha como eu havia de dar? Por que eu não fiz tal coisa que eu havia de fazer na vida de fulano de tal? E olha só, isso hoje eu estou pagando até hoje por conta disso. Rúben foi um homem que ele, ao olhar aquela situação que estava ali acontecendo de não ter mais ninguém dentro do buraco, depois daquele governador falando uma série de coisas, ele continuava com aquele sentimento de acusação dentro do peito dele, porque ele incitou os irmãos e falou, bem feito pra gente, porque eu falei para não matar. E fatalmente aquilo foi um cuspe que Rúben deu para o céu e que pingou na testa dele, porque enquanto ele vociferava aquilo, dentro do peito dele ficava assim, mas você também não devia ter deixado jogar ele no buraco. Você devia ter tomado uma postura com esse homem. Mas entenda que tudo que acontece, que aconteceu na vida de José, estava debaixo do plano de Deus. Rúben, ele se sentia culpado, assim como de repente você hoje, ao adentrar esse lugar, ao adentrar essa casa, coisas do passado te revisitam, te visitam e estão ali amanhã já com hora marcada para te visitar de novo e te traz um sentimento de acusação, de remorso que te acompanha dia após dia. Mas cabia a José e Deus passar por aquilo tudo para que a salvação, não só de José, mas que de toda a família dele fosse alcançada. Existia um propósito de Deus em cada situação na vida de José. E Rúben foi um instrumento de Deus na vida de José. Ele depois ficou sabendo que José foi vendido como escravo, que passou por uma série de situações, e eu acredito que Rúben não tenha entendido muito bem, mas ao ver a contemplação e ao lugar que José chegou, ele falou, meu Deus do céu, jamais imaginei que isso tudo fosse acontecer. Então lembra que há minutos atrás você entregou uma pessoa na mão de Deus para que Deus fizesse a vontade dele, que é soberana? Pode ser e vai ser, eu digo em nome de Jesus, e você diga um amém, que lá na frente você possa até ficar com um sentimento de culpa latente dentro do seu coração. Você pode ficar com algo te questionando dia após dia, mas a prova, a luta e a tribulação que José passou foi instrumento para a salvação dele e bênção para todo um povo. A luta e a tribulação que de repente você está achando que você está entregando alguém para passar, é propósito de Deus naquela vida, para que vidas sejam abençoadas e a salvação seja alcançada, queridos. Deus te trouxe aqui nessa noite através da ministração do Espírito Santo para que você tenha no seu coração o seguinte: não existe espírito de acusação sobre a sua vida, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Não existe espírito de acusação, porque cada decisão que você toma é debaixo de oração. Eu posso ouvir um glória? Então tudo está debaixo do controle, da orquestração e do direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Rúben, ele olhou para aquela situação toda e pensou: meu Deus do céu, por que ao invés de eu falar não lhe tiremos a vida, eu não falei para com essa história? Mas aquele pequeno gesto, aquela coisa ínfima na presença de Deus que Rúben fez, que para ele foi algo tão pequeno que ele achou que jamais detonaria algo tão grande, foi o fator determinante para que a história de José fosse mudada. E de repente a oração que você fez nessa noite, que você olhou e falou assim: eu entrego fulano na sua mão. Você pensou: nossa, mas foi uma coisa tão pequena, foi uma coisa tão sem valor, foi algo assim que eu fiz que eu poderia ter falado tantas mais coisas. Mas queridos, assim como Rubem só falou isso aqui, não lhe tiremos a vida. O intuito do pessoal é: vamos matar. Ele só falou assim: não mata não.
Não mata não. Por que eu não falei mais? De repente Rubem pensou depois. Mas aquele não mata não foi um fator determinante para mudar a história de Josué. Assim como a oração que você fez nessa noite, que você de repente amanhã ou depois vai se questionar, meu Deus, eu podia ter dito mais, eu podia ter pedido para Deus. Queridos, tem o seu valor. Não lhe tiremos a vida. Algo tão pequeno, algo tão pequenino que de repente Rubem ficou se questionando por que eu não fiz mais. Porque ele fez o que havia de ser feito daquilo que Deus colocou no coração dele. Mas ele só entendeu quando ele conseguiu adentrar no Egito, ver toda a benevolência de Deus e contemplar o lugar onde José havia chegado. Porque um dia, através da vida de Rubem, ele foi usado por Deus para que aquele homem não fosse morto. O que você faz hoje, que você acha que não serve de nada, que é tão pequeno, aquilo que você fez nessa noite, aqui nesse lugar, como oração de entregar a vida de alguém nas mãos de Deus, fique tranquilo, queridos. Fique tranquilo. Porque José, quando caiu no buraco, ele era semente. E essa pessoa, de repente, para quem você entregou, para que Deus fizesse a vontade, pode ser que ela venha a adentrar numa situação que você pense que é buraco também. Mas é plano de Deus e propósito para aquela vida. Porque você é uma semente que já deu frutos e está grandona. Agora é hora de plantar outra semente e esperar que ela cresça também. Mas vai ter que cair no buraco. Deixa. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, e aí o convite do Espírito Santo para mim e para você, nessa noite, é que nós venhamos a nos colocar no papel daquele que contempla as maravilhas que Deus faz. Porque depois que a gente joga a semente na terra e a gente cobre, o único papel que nós temos é regar de vez em quando. E quando nós falamos de água na palavra de Deus, nós estamos falando do Espírito Santo do nosso Pai. Deixa Deus fazer o trabalho dele. De vez em quando vai lá, um pouquinho de água na semente, mas deixa ela crescer. Deixa a semente lá. Joga um pouquinho de água. Ou um pouquinho de água. Que é só o que nos cabe fazer. Deixa Deus seguir o caminho dele. Mas eu quero dar uma podada, eu quero... Existe um jardineiro que faz isso. Mas eu quero ali... Um pouquinho de água. E deixa. Porque Deus vai fazer. Amém. Aí, para encerrar, você me pergunta: ah, mas como é que eu vou ver? E só vou ficar jogando água? Aí é a hora que Deus vai te fortalecer. Para que você, que é muito bom, olha para a cara desse irmão, olha como ele é bonzinho, ó. A vontade dele vai ser de ajudar de novo. Igual ele ficava, não, peraí, Deus, não faça isso. Mas deixa. Não é que você vai ser ruim, você não vai ser ruim, você só vai deixar Deus fazer o que tem que fazer. Deixa Deus agir. Não vai ser fácil. Só jogar uma aguinha, que Deus vai fazer o resto. Deixa eu orar por você, para que Deus possa te fortalecer, para que você aguente só jogar uma aguinha. Pai querido, Deus amado, Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Deus Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor trabalhe nessa vida que aqui está nessa noite, Pai, para que ele tenha domínio próprio, Senhor. Domínio próprio de quê, Pai? De ver a semente seguindo o seu caminho, Pai. Porque, Deus, o Senhor tem um propósito nessa vida, Senhor. O Senhor tem algo para fazer nessa vida. Mas, queridos, o meu irmão tem que deixar essa semente germinar, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, dando graça e misericórdia, Senhor, para que ele possa cumprir o papel dele, Pai.
Papel esse de quê, Senhor? De ver a contemplação das tuas obras acontecendo, Pai. Porque ele vai ver essa semente crescendo, Pai. Ele vai ver essa árvore, Senhor, crescendo. Ele vai ver as folhas brotando, Pai. Ele vai ver os frutos acontecendo, Pai. E ele vai olhar para aquela situação e falar: olha como Deus é bom, e cumpriu com a obra dele. Porque Deus, ele teve um ato, ela teve um ato de fé nessa noite. Ela entregou na sua mão essa vida, Pai. E nós sabemos, Senhor, que agindo Deus, quem impedirá? Deus age nessa vida, Pai. Trabalha nessa vida. Faz a tua obra que só o Senhor pode fazer, Pai. E principalmente, Senhor, fortalece o meu irmão para que ele possa ser um espectador daquilo que o Senhor vai fazer na vida dessa semente, Pai. Deus querido, dá discernimento, sabedoria, dá graça, fortalece os joelhos, Pai, fortalece a alma, fortalece a fé, Deus, para que ele possa ver e ser, Senhor, se assim eu posso dizer, coparticipante da tua obra, porque Deus, ele vai regar essa semente e vai ver que o Senhor é um Deus bom e que cumpre o teu querer na vida daquele que a cerca, daquele que o cerca, porque nós entregamos na tua vida essa mão, Pai. Nós, Senhor, estamos aqui na tua casa e te pedimos, Senhor, fortalece-nos, nos guarda e nos leva para casa em segurança nessa noite, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.